Ainda em relação a fatores que interferem na distribuição de drogas, vou falar agora de 3 fatores: a perfusão sanguínea, as diferenças regionais de pH e a solubilidade da droga. Em relação à perfusão sanguínea, é importante saberem que existem órgãos e tecidos do nosso corpo em que são mais perfundidos do que outros. Ou seja, o fluxo de sangue para aquele determinado tecido é maior em comparação a outros tecidos. Por exemplo, coração, pulmões, rins, fígado, cérebro. A perfusão sanguínea é bastante elevada. Isso significa que recebe um grande volume de sangue em um determinado intervalo de tempo. Outros tecidos como osso, tecido ósseo, tecido adiposo, cartilagens, já recebem bem menos sangue, são muito pouco perfundidos. Como é a corrente sanguínea que vai levar o fármaco até os diferentes locais, quanto mais sangue chega num determinado tecido, maior a concentração de drogas também vai atingir aquele tecido. Então, quanto mais perfundido um órgão, maior a concentração de drogas que ele vai receber. Em relação às diferenças regionais de pH, eu vou usar uma ilustração para explicar melhor. Então, vamos imaginar uma droga de caráter alcalino na corrente sanguínea. Então, aqui nessa ilustração, pus aqui F, o fármaco alcalino. O pH do sangue, a média ali é 7,4. Então, as moléculas desse fármaco, que é alcalino, na corrente sanguínea, aquelas moléculas que estiverem na forma molecular, não ionizada, vai conseguir atravessar a membrana dos tecidos e atingir, por exemplo, uma região que tenha pH ácido. Vamos pensar aí a bexiga urinária. Então, quando esse fármaco de caráter alcalino atingir um tecido de caráter ácido, ele vai se ionizar, porque o pH é diferente. Ele, ionizado, não vai conseguir atravessar membranas para poder retornar à corrente sanguínea e ser removido daqui. Então, a tendência é que esse fármaco fique concentrado, se concentre, fique sequestrado naquele tecido alcalino. Naquele tecido ácido. Então, de um modo geral, nós podemos dizer que drogas alcalinas, elas tendem a ficarem acumuladas em tecidos ácidos. E o contrário vai acontecer com drogas ácidas, que tendem a se acumular em tecidos alcalinos. Então, aqui mais uma vez a gente percebe que as drogas não são distribuídas pelo organismo de uma forma homogênea. Então, nós já vimos aí as diferenças regionais de pH, que eu acabei de falar, a perfusão sanguínea, e tem mais um fator que vai interferir também, que é a solubilidade da droga. Então, em relação à solubilidade da droga, já havíamos falado sobre isso no vídeo sobre absorção. Aqui vale o mesmo princípio. Para que uma droga atravesse barreiras biológicas, membranas celulares, o ideal é que ele tenha uma certa lipossolubilidade, porque a membrana das células são formadas em sua maior parte por lipídios. Então, quanto mais lipossolúvel for uma droga, mais facilmente essa droga vai atravessar barreiras biológicas e vai ser mais amplamente distribuída pelo organismo. Então, quanto mais lipossolúvel, maior a distribuição do fármaco pelo corpo. Então, quanto maior a lipossolubilidade, ele vai atravessar mais facilmente barreiras biológicas e, portanto, vai atingir as diversas partes do corpo, inclusive vai atravessar a barreira hematoencefálica, se ela for bastante lipossolúvel. Tá? Então, em relação a esses 3 fatores, esses são os aspectos mais importantes que deveriam ser ressaltados.